Olá, seja muito bem-vindo ao podcast do Violino Didático. Eu sou o Jean de Oliveira e no vídeo de hoje, no episódio de hoje, eu tenho o prazer inenarrável de receber ele, o galã da loteria, André Amaral. Tudo bem com a vossa pessoa, cara? Tudo Aperta minha mão pra não ficar no vácuo. Como foi a viagem de São Paulo até aqui? Foi muito tranquilo hoje. Emenda de feriado. A gente está gravando a 26 de janeiro, logo após o aniversário de São Paulo. Muito bem, lembrando que esse podcast ele é dedicado a você, amante do violino. Você que tem esse instrumento lindo como o seu chuchuzinho, o seu bem-querer, a sua meta, a sua profissão, a sua vida, aquilo que você ensina. Então, se você ama violino, esse é o seu podcast. Lembrando que nós vamos ao ar toda segunda, quarta e sexta em novo horário. Agora vai ser toda segunda, quarta e sexta, às 10 horas e 43 minutos da manhã. Jean, por que esse horário da manhã? Porque muita gente, muitas duas pessoas pediram pra gente que se sair meio-dia, a pessoa às vezes já almoçou. Então, 10h43 sai antes do seu almoço e você pode almoçar ouvindo essa belíssima conversa nessa belíssima voz. Muito bem, André Amaral. Cara, primeira coisa, trabalha com luteria. Para quem não te conhece, faz aí um apanhado do que você faz hoje, do que você vive, o que você come. Hoje eu trabalho com construção, restauro, ajuste e venda de instrumentos antigos. Tipo violão antigo? Violino, viola, violoncelo. Ok. E mexo um pouco também com contrabaixo. Legal. Contrabaixo é muito menos porque tem os luthiers que são mais especializados no contrabaixo, mas também consigo. O que significa, o que é um violino antigo? Violino antigo, você está falando de instrumentos tanto de oficina quanto instrumentos de autor, aí de 1950 para baixo. Ok. Violinos que já tem mais de 70 anos. Sim. Caramba. E como que esses violinos chegam inteiros? Não chega cheio de cupim? Então, o que acontece? Geralmente a gente compra um instrumento quando ele tem algumas coisas para fazer e que o valor de mão de obra em cima dele na Europa fica muito caro. Então a gente compra esses instrumentos porque lá na Europa fica muito complicado o pessoal trabalhar neles, traz para o Brasil, restaura e vende. A galera lá normalmente não tende a pegar esses instrumentos para restaurar. A partir de uma certa quantidade de horas de trabalho, o pessoal não é que não aceita pegar, o custo do instrumento acaba ficando muito caro. E aí as pessoas não vão pagar esse valor no instrumento. Exatamente. Você podem comprar um instrumento novo, por exemplo, do mesmo valor. Para a gente vale a pena porque a gente acaba absorvendo alguns custos e não repassa tanto esses custos para o cliente final. Legal. E então você faz restauro de instrumentos, você tem um ateliê? Sim, tem um ateliê lá na Conselheiro Brotera, de frente para o elevado. Então, quem passa em cima do elevado e enxergar um ateliê de violino é o meu. Cara, é aquele ateliê de violino que aparece num clipe de pagode? Gente, ó, pra quem já conhece o podcast, sabe que às vezes eu faço o trabalho do leigo, entendeu? Eu faço a pergunta que às vezes a audiência gostaria de fazer. É exatamente isso. É esse ateliê mesmo? Pra quem não sabe, o André alugou lá a sala dele, o ateliê dele, pra um clipe de... Eu não sei se é pagode exatamente, é pagode? Atitude 67. Atitude 67. Que música? Você lembra que música que é? Eu não lembro. Não sei se é Menina que Passa. Não. Talvez seja. É um clipe bem legal que mostra uma menina dançando assim numa janela. É o ateliê do André Amaral. E como foi esse rolê deles acharem o seu ateliê? Eles estavam procurando uma janela, né? E é muito legal. O prédio lá, ele tem... As janelas são muito grandes. O intuito era ser um prédio residencial, depois virou um prédio comercial e depois com o fenômeno do retrofit, aí acabou sendo residencial novamente. E a janela é espetacular, né? Grande. E aí é legal que dá pra você ver a moça dançando e lá atrás você vê um quadro de um modelo Strade, um negócio assim, né? Porque é um ateliê. Depois procurem e printem e mandem pra gente que a gente vai achar interessante. Então você tem esse ateliê e você vive hoje 100% da loteria. Sim. Já, pra falar a verdade, assim, já faz 20 anos que eu vivo somente da loteria. Que maravilhoso. Então, assim,
acabei estudando muitas outras coisas, mas o meu foco, desde que eu comecei a estudar luteria em Tatuí, é E viver disso. hoje para você, vem mais construção ou restauro e ajuste? Olha, hoje, predominantemente construção. Legal. Eu tenho... E quantos violinos dá para fazer quantos violinos você faz em um ano, mais ou menos? Olha, em média, uns 12 instrumentos. 12 violinos De por 10 ano. a 12 instrumentos. Ok, cara, é muito mais do que eu tava imaginando, na verdade. Bravo, bravo. E como que o violino apareceu na sua vida? Como você ficou sabendo da existência desse instrumento? Então, eu sempre gostei de música clássica. Quando eu era criança, eu assistia muito aqueles concertos para a juventude que passavam, não sei se era na Globo ou se era na Cultura, mas acho que era na Globo. Passava domingo de manhã, eu adorava ver os concertos, era geralmente Filarmônica de Berlim e várias outras. Isso você tinha quantos anos? Acho que eu devia ter uns 7, 8 anos de idade. Ok. E todo domingo passava e eu tava lá pronto para assistir no domingo. Uhum. E aí eu vi que tinha um violino em casa, estava jogado lá no fundo. Eu descobri De onde que veio esse violino? esse violino veio da família dos meus irmãos, que é família alemã, e trouxe o violino para o Brasil. Ok, tinha um violino lá em cima do guarda-roupa em algum lugar. Sim. E aí eu vi o violino e falei para minha mãe, falei, queria aprender a tocar violino e tal. Ela olhou, isso é besteira, meu filho. Mães, pais, não é besteira. Temos aqui agora um dos maiores luthiers do país. E aí na adolescência, resolvi tocar guitarra. Tocava violão, um pouquinho de violão. Aí falei, quero tocar guitarra. Só que a hora que eu fui olhar o custo do cubo, pedaleira, guitarra, tudo, eu meio que desisti, né? Eu falei, acho que o violino é bem mais barato. E aí eu comecei a estudar e me apaixonei pelo violino. Consegui um violino que também era da família do meu pai. Aí, na época, foi o pai do seu Ivan, quer dizer, o seu Ivan, que é pai do Ivan Guimarães. Uhum. Então, conheço eles desde criança. O seu Ivan já fazia violino? O pai do Ivan Guimarães já fazia seu violino? Ivan Piquete, ele toca violino. Ele toca violino, mas ele não fazia violino? Não. Ah, tá. E aí ele arrumou um violino para eu começar a estudar. E aí eu comecei a estudar... Pra quem não conhece os nomes, às vezes eu tenho que fazer também o trabalho de leigo e às vezes de sumário, pra explicar quem são as pessoas. Ivan Guimarães é provavelmente o luthier mais tradicional no Brasil. O cara... Ele é muito conhecido. Ele é muito conhecido. Ele tem um ateliê ali na Paulista. Na Paulista. E é um dos Ivans, porque tem 300 Ivans luthiers em São Paulo. Sim. Então, você... conseguiu um violino lá do pai do Ivan? Eu consegui um violino, aí eu comecei a estudar e na época, assim, eu era uma criança que tudo que começava a fazer eu parava. Então... como uma criança, normal. Eu fiz judô, parei, fiz escoteiro, parei. Era só minha mãe me dar alguma coisa nova, a roupa do escoteiro, a roupa do judô, tal, que eu... tá bom, desisti. Que doido. E aí chegou uma hora que minha mãe olhou pra minha cara e falou, olha, eu acho que eu não vou te incentivar a mais uma coisa que você vai desistir, então você se vira. Você não nasceu quadrado. Ela estava bem brava comigo por causa de algumas coisas. Você era uma criança tranquila, André Amaral? Não? Eu tô muito feliz porque eu acho que meu filho não me puxou. Que bom, né? Eu era uma criança assim, bem... Eu pedi pra você chegar só um pouco mais perto aqui pra quem estiver assistindo, tá mais harmônico, o pessoal não aflorar o toque da galera. Então seu filho é bem mais tranquilo. Meu filho é muito tranquilo. Sua mãe tava chateada com você e falou, você quer aprender esse negócio, se vira. Então, ela falou pra mim, você quer aprender? Se vira, dá um jeito. E aí aí eu fui atrás de um professor que era um húngaro, que era amigo de outro húngaro que foi ser meu professor depois também. Era seu Paul Bolci, que era o nome dele. E aí eu fui lá e ele falou, olha, meu filho, eu não consigo te ensinar porque não tem muita didática. Ele falou, eu toco, mas o ideal é você ir lá na professora Eide, que era uma outra professora que tinha. Aí eu cheguei lá para ela, falei, então, queria aprender a tocar violino, mas a minha mãe... Não é que minha mãe não tenha dinheiro, não, mas ela falou para eu me virar. Aí ela foi lá e contou a história para todos os alunos dela lá, fez eu contar a história. Falou, tá bom, eu te dou aula. Aí ela dava aula, além de violino, ela dava aula para formação de escola militar.
Era o pessoal que ia fazer prova para ESA, para EPICAR, SpaceX. E aí ela falou, tá bom, eu te dou a aula. Na época eu falei para ela, se a senhora quiser, eu faço uma horta aí para a senhora. Em troca da aula. Fazer, tipo, cortar as mudinhas, algo assim? Plantar. E você fazia isso? Sim. Que da hora, mas onde você aprendeu a fazer isso? Eu ia muito para sítio quando era criança, junto com meu pai, junto com... De que cidade você é originalmente? Eu sou paulistano, mas eu fui para Piquete com 11 anos de idade. Ah, você morou em Piquete. Morei em Piquete. Que é ali perto de Taubaté, Aparecida. Exatamente. Legal. É uma cidadezinha pequenininha, muito gostosa, com 15 mil habitantes. Caramba, pequenininha. É. Que doideira. E as aulas eram em Piquete? Não, as aulas eram em Lorena. Em Lorena, ok. Aí, quando essa professora topou dar aula para mim, eu também fazia aula de outras coisas, como matemática, como várias coisas. Comecei a fazer... Extra-escola. Que ela falou, eu acho que isso daí vai te ajudar na escola, inclusive. Então, eu ficava lá o tempo que eu não estava fazendo aula de violino, estudando violino, eu também participava dessas outras aulas. Tudo isso era na mesma escola? Tipo, violino, matemática? Era na casa dela. E ela que ministrava tudo? Tinha ela, tinha o marido dela, tinha a Márcia, e tinha alguns outros alunos dela que já estavam mais avançados e pegavam os alunos iniciais para ir ajudando e esses alunos irem... Ok, uma casa meio de aprendizado circular, um ensina o outro. Legal. Só que aí eu estudei 1 ano com ela e ela veio a ter câncer. E foi bem difícil isso. E aí chegou um dia que o câncer é uma doença que... de pouco tempo, assim, a pessoa se degrada muito, assim. E aí eu cheguei, ela falou, não vou ter mais condição de te dar aula. Ela falou, vai lá no seu Paulo, que ele dá aula para você mesmo, não tendo muita didática, ele consegue te ajudar, consegue te ensinar. E aí eu fui lá pro seu Paulo, fiquei, acho que menos de 1 ano, e aí o seu Paulo falou, não, acho que você precisa ir para Taubaté. E estudar lá com o Kisley, que é muito meu amigo, Jorge Kisley, foi um grande violista. E aí eu fui para lá, para Taubaté, estudei durante 1 ano e pouco, quase 2, e aí chegou um momento que o seu Jorge, aí apareceu o Projeto Guri na minha vida. Olha só, tem 2 coisas que eu quero falar aqui que são interessantes, né, sobre o que você está falando. O professor Paulo era um violinista, um bom violinista, porém ele mesmo sabia que ele não sabia ensinar. Sim. E as pessoas acham que são as mesmas habilidades. E ensinar e tocar são coisas complementares, porém que requerem habilidades diferentes. Então, um exemplo que eu dou pra galera sempre é: todo mundo que tá assistindo a gente aqui fala português e entende português. Será que a gente seria competente para ensinar um japonês a falar português? Acho que não. Exatamente. Poderia até nos trancos e barrancos, né, pra ensinar alguma coisa. Nós não seríamos professores hiper competentes, mesmo sabendo falar português. Então, mesmo sabendo tocar violino, não necessariamente significa que eu sei ensinar violino. Por isso que nós temos um curso de formação para professores aqui, professores de violino. Você que quer aprender a ensinar violino, você já é professor e quer ser um professor melhor, tem um link, o curso é gratuito, tá aqui na descrição para você poder fazer. E eu ia falar uma outra parada que eu esqueci completamente, mas que tinha a ver com o que você ia falar, o que você estava falando nesse momento. Mas você pode continuar falando. Você foi lá para Taubaté e estudar no conservatório com esse professor. E como foi? E era muito legal, assim, porque ele gosta muito de falar e eu também gosto muito de falar. Lembrei o que eu ia falar. Cara, eu escutei das más línguas que você era muito talentoso no violino. Eu escutei isso de alguém que eu confio no que estava falando. Estudei um pouco, mas não... É que, assim... Eu gostava muito de tocar violino. Tocava porque eu amava realmente tocar violino. Então... E eu acho que se eu tivesse ido pelo caminho de ser violinista, eu ia ser aquele cara igual o Misael, por exemplo. Assim, que é o Misael cara... Júnior? É o Misael que toca no teatro. Que ele... O pessoal fala que sai pro intervalo e ele fica lá tocando violino. Pô, Misael, até hoje! Inclusive, Misael, sabe que quando eu estudava na ULM, na EMESP na época, eu cheguei aí umas 2 vezes num lugar, no Teatro de Carapicuíba, pra ter algumas algumas aulas com o Misael que foram maravilhosas. Isso há mais de 10 anos atrás. Então, em algum momento, Misael,
Gostaria muito de tê-lo aqui, cara. Inclusive, equipe, marca o nome dele pra gente, de repente, entrar em contato. Muito bem. E aí, assim, eu estudei durante um tempo, mas eu também gostava muito de mexer no cavalete do meu violino. Aí tomei bronca da professora Yara, que era uma das professoras lá, porque eu resolvi soltar todos os microafinadores de uma menina que tava, porque tava tudo já lá embaixo, e aí eu resolvi ajudar ela. Aham. Então eu vivia fuçando nos meus violinos. Aí surgiu a vaga do Projeto Você Guri. era a criança que ficava desmontando o carrinho, né? Pra eu ver se desmontava, conseguia montar de volta. E aí sobrava umas 3 peças. Mas se tá funcionando, tá valendo. Mas eu era criança que gostava de inventar coisa, de fazer coisas. Uhum. E aí surgiu uma possibilidade de eu, de repente, depois que eu já estudei 2, 3 anos, eu dar aula no Projeto Guri, porque falaram, isso aí é coisa mais para estudante, não é coisa para um professor profissional que já está acostumado. E eu sempre gostei de dar aula, sempre gostei de ensinar. O pouco que eu aprendi em alguma coisa, eu gostava de passar para frente. E aí, um belo dia, eu falei para o meu professor, que eu precisava comprar uma viola para eu começar a aprender um pouco de viola, porque o professor do Projeto Guri era o famoso faz tudo, né? Ainda é mais ou menos isso, até onde eu sei. Então. E aí precisava saber tocar um pouco de viola. E aí nessa história eu ia pegar, de repente, 2 polos. E eu sempre ficava muito preocupado com a questão financeira. Mas como que... Mas você tinha que dar aula de violino e viola caipira no mesmo lugar? Não, violino e viola de arco. A viola, pra quem não sabe... Quando a gente, nesse contexto de música erudita, quando a gente fala de viola, é basicamente um violino um pouco maior, que tem uma afinação 1/5 mais baixa do que o violino. Então, ao invés de uma corda Mi, tira a corda Mi do violino, começa na corda Lá, Ré, Sol, e tem uma corda Dó mais grave. Ela é um pouco maior, mais pesada e tem mais pausas na hora que você vai tocar. Então você tinha que aprender a contar, basicamente, para poder contar as pausas para dar aula de viola. Violistas, amamos vocês, tá? Então é brinks. E aí nessa história eu falei, eu caí na besteira de falar pro meu... Caí na besteira não, foi ótimo eu ter falado pro meu professor, eu falei, minha vontade era construir minha viola. Porque eu não tinha dinheiro, minha mãe naquela história de não querer me apoiar, porque falou, você vai se virar. Então, nesse momento, era então para você começar a dar aulas no Guri, certo? Você ia ser professor no Guri. Quantos anos você tinha aqui? Aí eu tava com 17. Ah, tá, já tava mais velhinha. 16 para 17, mais ou menos. Ok. Na época que o Guri, ele tinha uma gestão mais freestyle, vamos chamar desse jeito. Sim. Porque hoje em dia o Guri é mais organizadinho, mais bonitinho. Sim. No início era bem freestyle. E aí eu falei isso aí pro meu professor e foi um dia de chuva. Então, ou seja, dias de chuva na Fego Camargo, quem não conhece, são os dias que não aparece nenhum aluno. E tipo assim, eu fui o aluno que... A equipe tá dando risada porque ela estudou no mesmo conservatório. E assim, porque a escola ela tem alguns meio que corredor, meio que... Tem um telhado ali, assim, é como se fosse um corredor na frente das salas. E assim, os alunos se abrigam ali, mas, para falar a verdade, nesses dias eles não aparecem. E aí esse dia o seu Jorge começou a falar, filho, senta aí, vamos conversar. E aí ele começou a explicar para mim como é que era a profissão de ser um luthier e começou a falar as questões de músicos versus luthier, como era a questão da profissão. Ele falou, é uma profissão que você vai... gostar muito do que você faz, você não vai precisar ter a questão de estar no palco, porque também esse era um problema muito grande. Eu tocava razoável e a hora que chegava na hora das apresentações dava aquela travada. E aí eu ficava... Então, às vezes eu já teve a apresentação que eu errei, aí a pianista já sabia que eu errava naquele ponto ali e retomou e tal. Já ele teve que parar? Caramba, ok. Assim, pra quem Eu dei uma enrolada, pra falar a verdade. Não precisou parar? Não precisou parar. Pra quem tá ouvindo, quando você tá aprendendo um instrumento, a partir de um nível... Quando você é iniciante, tudo bem, volta do início. Mas quando você tá de um nível mais intermediário pra avançado, parar é tipo o fim do... Nós encaramos como o fim do mundo.
Tipo, se você literalmente até quem não entende nada sabe que tem algo errado. Sim. Então, assim, é melhor... Cara, errou. Errou, continua. Continua. Porque quem é violinista talvez vai perceber, dependendo do nível, mas quem tá ali pra curtir não vai perceber nada. E eu não sei por que eu ficava nervoso com o violino, porque assim, eu não tenho problema em falar em público. Eu acho que era mais a questão da escola mesmo, da pressão de estar ali tocando para pessoas que entendiam o que elas estavam escutando. Porque teve várias vezes que eu fui tocar em evento que minha mãe estava, e aí eu pegava o violino e tocava, porque eu sabia que o pessoal que estava ali embaixo... Então é mais o sentido de você tocar e saber o tipo de julgamento que vai estar acontecendo. Isso porque em conservatório, geralmente, tem uma pressão muito grande sobre o nível que você está fazendo. Por isso que nós temos o curso de capacitação para professores, que é para mostrar para professores como fazer tocar, tanto em aula quanto em público, ser algo mais prazeroso, algo que você queira fazer. Mesmo com frio na barriga, existem estratégias para você criar um ambiente que seja encorajador para os alunos. E normalmente no conservatório, os professores não fazem por maldade, é o jeito que eles aprenderam e eles vão reproduzindo esse mesmo jeito. E eu estou supondo porque eu não conheço esse professor. Mas o ambiente do conservatório e dos colegas é meio que esse. Se você errou, você... Era mais só pelo ambiente mesmo, porque então, o seu Jorge, ele sempre foi muito... Ele não era o professor que cobrava muito, assim, que... Você tem que estar perfeito o tempo todo, que absurdo, você não conseguiu. Ele não botava muita pilha em cima dos alunos e isso aí eu achava muito bom. Assim. Era mais os alunos entre os alunos. É. Caramba, que maluco. Que maluco. Isso é uma coisa que a gente pouco a pouco vai quebrar nesse meio erudito. Não tô brincando. Vou fazer a minha parte pra isso. Você vai quebrar outros 500. E aí você tinha essa trava de palco e você achou interessante essa coisa de luteria não ter que fazer no palco. Porque ele falou, meu filho, você sempre vai trabalhar com as cortinas fechadas. E não é, né? Porque depois de um tempo, assim, a pressão, quando você O cara não queria aparecer no palco e falar e construir um violino na Sala São Paulo, mas tudo bem, continua. Quando você tem o perfeccionismo, não tem jeito. Assim, eu sempre tento fazer, eu sou bem perfeccionista, assim, no que eu tento fazer. Sempre eu quero fazer o melhor que eu posso. Você quer e você faz. Eu tento. Por mais que eu não consiga... Mas eu digo no sentido de, tem gente que se esconde através do perfeccionismo para não fazer. Aí eu não vou fazer porque se for para eu fazer, tem que ser de tal jeito. E a pessoa nunca faz porcaria nenhuma. Não. Eu sempre tento fazer, assim, mas eu não ligo pro erro. Exatamente. Eu não me importo com erro. No fazer, você quer que seja perfeito. Mas uma vez feito, tá feito. E é isso aí. Vamos entregar pro mundo agora, né? E aí, nessa época, aí eu conversando com ele me explicou tudo. Falou, a vida vai ser assim e tal. Ele falou, às vezes a vida em orquestra é muito complicada, porque você tem muitos problemas estando na orquestra, até problemas de vida com outras pessoas. Questões políticas, exatamente. etc. E aí eu falei, gostei, eu acho que é isso daí. Eu sempre gostei muito de fazer as coisas, de produzir, né, de tentar inventar alguma coisa. Eu falei, acho que eu gostei disso daí. E aí eu botei aquilo na cabeça, acho que não demorou muito. Acho que foi o percurso, a viagem de Taubaté para Piquete. Agora parando para pensar uma parada aqui, para quem gosta de trabalhos manuais e de alguma forma quer trabalhar envolvido com música, né? Ou dá para dizer trabalhando com música, mas tem que gostar de trabalho manual também, né? Sim. Ser luthier é um caminho muito mais interessante, na verdade, no sentido de empreendedorismo, no sentido de negócio. Vai vendo. Abre uma vaga para orquestra X, ou para ser professor de uma universidade X, ou para ser professor do Guri, ou para sei lá o quê. Tem 500 pessoas que vão fazer o teste para aquela orquestra. Uma vai passar se for uma vaga, duas vão passar se for duas vagas, etc. Todas elas estão com o instrumento na mão. E não tem esse tanto de luthier. Então, sei lá, se a gente for colocar... Se a gente fosse catalogar no Brasil inteiro, talvez ia ter menos de 1.000 luthieres que fazem o trabalho... Tem menos de 1.000. Eu acho que deve estar na casa de uns 500. Trabalho legal, eu digo que deve estar na casa dos 30, 40. Não, é sério. Não, eu entendo. Então, assim, vamos colocar 30, 40 que fazem um trabalho legal. Que tem que atender, teoricamente,
todo mundo que minimamente deixa um instrumento decente. Sim. Seja para fazer ajuste, seja para construir violino para essas pessoas tocarem. Então, falando de negócio, a ascensão social pela profissão é muito mais rápida do que tocando. Se a pessoa fizer um bom trabalho. Assim, a gente sempre tem a questão do... Assim, eu acho que trabalho no mercado tem para todo mundo. Uhum. E assim, eu acho que tem um caminho também. O caminho da luteria, assim, na minha visão, é você, por exemplo, ir para Tatuí, que é uma escola, e que você vai ter ali tudo que você precisa. E, obviamente, quem vai para uma escola dessa, primeiro que vai pegar muita informação, você tem outras pessoas que estão fazendo as mesmas coisas e estão aprendendo ali, e aí você consegue trocar informação, você faz amizade com o teu companheiro ali, e aí tudo que você aprende, você divide com ele. Geralmente é assim. Gera uma comunidade e vai todo mundo melhorando meio que junto. Exatamente. Então, eu acho que esse é um caminho. E depois que você sai da escola, aí você tem um universo aberto. Aí você vai atrás de repente, ir para Cremona, igual eu fiz, ou então ir para uma outra escola. E de onde veio essa loucura de ir para Cremona? Onde é Cremona? Cremona é na Itália, uma cidadezinha bem pequena, é na região da Lombardia. Você está a uns 80, 90 quilômetros de Milão. E 90 mais ou menos de Verona. Então você está bem no meio ali dos dois. Por que para alguns luthiers é tão importante? Claro que hoje em dia existem outras formas de aprender, mas por que para alguns luthiers é tão importante ir para a Cremona? Então, a minha história em relação à Cremona foi mais ou menos assim. Eu falo alemão já há muito tempo. Então... essa é uma coisa que pouca gente sabe. O André é poliglota. Ele fala, tipo, velho... Ele fala todos os idiomas principais que você conhece. São 5. Do nada eu tô lá na sala São Paulo e passa um alemão e ele tá falando em alemão. Passa um francês e ele tá falando em francês. Não, francês não. Francês não. Quais são os outros? Eu falo relativamente, assim, me viro no inglês. O alemão eu falo relativamente bem. O italiano eu falo bem, porque eu morei lá 4 anos, então não tem outra história. E eu consigo me virar também no espanhol. Ok, e tem o português. E o português. Legal. Cara, que maravilhoso. Então, Mas você sabe se virar em francês ou não? Eu entendo porque eu morei uns 3 meses, 4 meses com francês. Então, assim, muita coisa que alguém Os xingamentos você sabe todos. Isso aí é a primeira coisa. Eu estou apto já para aprender o francês. Tipo, eu falo português e inglês, me viro com o espanhol e eu sei todos os xingamentos em romeno. Não, xingamento acho que eu sei em muito mais línguas. E sei alguns em russo coreano, também. Em russo. Coreano eu tentei aprender coreano. Por quê? Porque em Cremona eu estudei tinha uns 12 coreanos na sala. Caramba. Da sala de 30... 12 coreanos, tipo 12, 50% quase da 12, sala? Era 50%. Caramba. Era 50%. Por que os coreanos estão... Porque na Coreia é muito desenvolvido a questão da música, né? E assim, tinha uma das meninas que era novinha, ela devia ter acho que 21 anos de idade, e ela estudou junto comigo assim, era da minha classe, junto com o Scarpini lá, que é o professor Scarpini. Ela parou de tocar Tchaikovsky com 21 anos de idade. Ela parou. Ela falou assim, não, eu tô velha demais. Nossa senhora. O ano que ela tocava era quando ela tinha 19. Meu Deus. Quando ela solou Tchaikovsky. Gente, velho demais. Assim, você tem a linha da vida. Aqui tá a morte, tá? Dá tempo. Morreu, acabou o tempo. Entendeu? Enquanto você tá vivo, amigo, dá tempo. Então, mas a cultura oriental é um pouco assim. Você serve enquanto você é prodígio, você é criancinha. Você não casou antes dos 25 e vai ficar pra titia. E aí, assim, Cremona, eu tinha muita vontade desde que eu fui para Tatuí, de ir para Mittenwald, que é uma outra escola de luteria que tem. Eu fiz de tudo para ir para lá. Por que você queria ir para lá? Porque eu já falava o alemão, então para mim era fácil. O italiano eu tive que aprender depois. Lá, essa cidade é na Alemanha, então? É no sul da Alemanha, perto de Füssen, que onde tem aquele castelo lá do Neuschwanstein, que é o da...
Nossa, eu tô entendendo tudo, só tô entendendo. O castelo que motivou a Disney, é o desenho da Disney, é aquele castelo. Ok. É ali um castelo muito bonito, inclusive. Qual é o nome da cidade que tem esse castelo? Ali, acho que, se eu não me engano, é Füssen. Ok, tá. Que é onde tinha a cultura dos alaúdes ali na Alemanha, no sul da Alemanha. Caramba, ok. Então, a minha vontade era ir para lá. Só que aí veio um professor em 2007 dar aula aqui. O nome dele é Máximo Negroni. Ele deu um curso de uns 15 dias lá na cidade de João Neiva. Quem promoveu isso daí foi o Renato Casara, o pessoal do Instituto Preservarte. Uhum. E aí a esposa do Túlio Lima, de lá do Rio de Janeiro, me convidou. Quer dizer, eu liguei lá para comprar corda. Ela falou, vai ter um curso aqui e tal. Eu falei, pô, é? Ela, então, você tem algum instrumento pronto? Tenho, tô terminando um violoncelo. Eu fui o único que apareceu com violoncelo. E isso enquanto você tava estudando, tinha terminado o Tatuí? Eu tava ainda... Isso aí foi em julho. Julho ou setembro? Não, foi julho. De que ano? Julho de 2007. Ok. Era o meu último ano de escola. Ok. E foi muito bom esse escola curso. De luteria lá. Escola de luteria em Tatuí. Okay. Que na época era 5 anos, eu comecei em 2003, aí fiz 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, me formava em 2007. E aí foi muito importante porque a gente aprendeu uma coisa que a gente não tinha aprendido em Tatuí ainda, que era verniz. Então o cara chegou e ensinou a gente a fazer um antigo exato, ele meio que desmistificou muita coisa. Ensinou ajuste, ensinou tudo que a gente precisava para poder sair de Tatuí. E aí eu falei que meu sonho era ir para Mittenwald. Aí ele falou assim para mim, você quer ir para Mittenwald? Daí os estudantes de Mittenwald depois vão para Cremona, estudar em Cremona. Eu falei, então eu vou cortar esse caminho. Aí eu conversei com ele, ele falou, não, vai lá, faz a prova, estuda, entra na escola. Eu falei, mas eu não falo uma palavra em italiano, como é que eu vou fazer, né? Pois não. Terminei Tatuí. E aí voltei para São Paulo. Aí eu falei, vou precisar ir para São Paulo trabalhar, porque Piquete não dá, né? Inicialmente até tinha pensado em ir para Piquete, construir meus violinos lá. Aí eu falei, olha, acho que eu estou fazendo besteira. E aí eu vim para São Paulo. E aí em São Paulo eu fiquei uns 3 meses, assim, imerso em estudar italiano. Então eu assinei aquela RAI Internazionale, que era... Quer dizer, assinei canal por assinatura, que um deles que tinha a Deutsche Welle e tinha a RAI. Então eu ficava com aquela televisão ligada em italiano o dia inteiro. Então em 3 meses eu aprendi o italiano. Ouvindo pela televisão? Não, eu fiz muita coisa. Eu estudava umas 8 horas por dia. Caramba. Televisão era... Uma das coisas. Televisão era uma das coisas. Ficava ligado o dia inteiro e quando não estava ligado eu estava assistindo novela. Em italiano? Em italiano, porque a melhor coisa que tem para você aprender uma língua não é você assistir um jornal. O jornal, se você perder o assunto... Você sabe, eu aprendi inglês suficientemente bem para ir fazer... A primeira vez que fui para os Estados Unidos foi a convite do professor Carmelo de Los Santos, nosso amigo, para participar do festival dele como aluno, né? O festival USM. Putz, agora não lembro. Summer Music Institute. Se eu não me engano, SMI é o nome do festival. E aí, fui lá fazer tinha que ir lá fazer esse festival, só que ele me convidou, era tipo, sei lá, janeiro, fevereiro. O festival era em maio, na última semana de maio. E eu aprendi inglês suficiente. Claro que você tem aquele... Você sabe um pouquinho por causa de jogo, você sabe um pouquinho por causa... Tem bastante coisa em inglês, acaba... Sim. Não sei o quê. Mas você não consegue falar e entender alguém falando só com isso, né? Só palavras específicas. Sim. Então, eu peguei... Assinei o Netflix. Eu já era assinante do Netflix, na verdade, mas comecei a assistir o Homem-Aranha Kids em inglês. Com a legenda em inglês. Por quê? E aí, olha só. Aqui, ó, é mais ou menos a mesma metodologia que eu uso para ensinar violino, inclusive. Por que eu escolhi assistir o Homem-Aranha Kids? Porque era um desenho legal, já tinha visto, sei lá, um primo pequeno assistindo, então sabia que era um desenho legalzinho. E é super ilustrativo. Então, mesmo que você não entenda exatamente o que significam as palavras no início, na hora que ele tá falando do carro, ele tá apontando pro carro, porque ele é pensado para criancinha, para fazer a alfabetização de criancinha também. E a criança, ela aprende a criança americana aprende a falar com
com os pais, claro, falando, mas com os desenhinhos, tipo Dora Aventureira, apontando pras coisas, e aí vai aprendendo pouco a pouco. Então essa foi a minha... É com uma linguagem fácil, né? Exatamente. E, exatamente, uma linguagem limpa, sem palavras muito difíceis. E o primeiro ano que eu fui, apesar de eu não conseguir ainda me expressar muito bem, eu entendia absolutamente tudo que todo mundo tava falando. E falava meio... Min quer água em inglês, mas assim, a galera entendia o que eu tava querendo na primeira vez. Aí pouco a pouco fui melhorando. Mas também a maior parte foi só fazendo um pouco de Duolingo, bem pouco, e assistindo muito desenho pra criança, bem esse desenho idiota mesmo, tipo Dora Aventureira em inglês. Que mais ou menos o que você fez, só que você fez muito mais, e eu não ficava 8 horas por dia. Mas isso daí foi só pro italiano, né? Mas aí, assim... Agora também tô aproveitando para dar um pega no Duolingo, porque tá ajudando bastante. Duolingo, patrocina nós aí, velho. Podcast, Duolingo, vocês não fazem a menor ideia. Você que tá assistindo aí, que eu tenho certeza que o head de marketing do Duolingo tá assistindo isso aqui agora. Tá ouvindo isso aqui agora no Spotify enquanto tá na academia. Ou você que é head aí do Duolingo, cara, você tem noção da quantidade de estudante de música que vai pra fora e daí tem que aprender um idioma? Não é verdade? Estudante de música, estudante de luteria, que tem que ir pra fora. Às vezes perde a oportunidade de ir pra fora porque não sabe falar o idioma. O professor vem aqui pro Brasil, dá uma masterclass pro cara num festival da vida. Eu queria muito levar você lá pra Viena. Eu não posso porque eu não falo o idioma. Aí é complicado, mas se o Duolingo patrocinasse aqui... Enfim, e aí você aprendeu italiano em 3, 4 meses pra ir pra Itália. Só que aí, assim, quando eu aprendi o italiano, eu cheguei para conversar com um amigo da minha mãe, e é muito meu amigo. Ele falou, André, eu vou te ensinar a fazer o teu projeto pra você poder ir. Mas ele falou, cara, não vai esse ano. Porque ele falou, tua mãe já te ajudou muito enquanto você estava em Tatuí. E ele falou, eu acho que tá na hora de você dar um fôlego pra tua mãe. E aí, assim... Até então, ela tava te mãe-trocinando. Ela mãe ajuda pro resto da vida, né? E aí, assim, na época que eu tava em Tatuí, ela me ajudou muito, principalmente compra de ferramentas, sempre precisava de alguma coisa, ela sempre estava ajudando. Minha mãe sempre me ajudou muito, assim. Foi... Que legal. É um privilégio, não posso dizer o mesmo. Te amo, mãe. Ela vai assistir, com certeza. É um privilégio. Assim, o mundo precisa de mães como a senhora, tá? A minha mãe, eu ganhei algumas cicatrizes. Foi isso que eu ganhei da minha mãe. Continue. Mas aí eu peguei... Aí nessa época eu tinha voltado para São Paulo, estudei bastante o italiano, e aí teve meio que esse balde de água fria, porque o Peter falou aí com razão. Ele falou, cara, você tá indo para outro país, você não tá indo ali na esquina. Você precisa se programar muito bem para não dar errado esse teu projeto aí. E aí eu escutei o que ele falou, mesmo, assim, bem bravo com o que ele falou, assim, mas eu... Você queria ir logo? Eu falei, cara, esse cara tem razão. Ele tá certo no que ele tá falando. Ele já morou fora, ele sabe o que ele tá falando. Vou escutar. Mesmo bravo, assim. E aí eu, em São Paulo, aí eu fui lá no Instituto Bacarelli, inclinar arco pro pessoal que eu... Instituto Bacarelli é uma instituição aqui em São Paulo, que é uma das grandes instituições aqui em São Paulo, que tem aulas de violino, viola, instrumentos sinfônicos. E que tem uma orquestra muito boa também. Lá tá bem legal. E aí, eu não conhecia muitas pessoas, aí inclinei arco para algumas pessoas lá e tal, e de repente tava a Nana lá. Rapaz... Nana é a pessoa aqui, uma das pessoas da equipe, também conhecida como senhora didática, também conhecida como chefe da máfia dos violinos. A Nana estudou no Bacarelli. Tá, falamos isso no episódio 1 desse podcast, inclusive vocês podem conferir a história lá. Mas a gente já se conhece. Você recrinou o arco dela lá no Bacarelli? Aí eu falei que acho que eu ia trocar o cavalete dela, alguma coisa assim. Ok. E aí ela falou assim, aí tava o André Sanches. Uhum. Aí ele falou assim, professor, ele que vai trocar o cavalete do meu violino. Aí o André falou assim, tá, cara, você estudou aonde? Foi tipo assim, tá, você estudou Quem aonde? é você pra mexer nesse cavalete? Eu falei, eu estudei em Tatuí e tal. Ele, então sobe aqui. Aí eu subi lá, ele pegou e chegou e falou assim, então, você estudou em Tatuí? Falou, você estudou com o Luigi? Sim, estudei com o Luigi, com o Isaías.
Aí ele falou, então, cara, eu tenho um trabalho pra você tá afim? Que generoso, ok. E na época, assim, como teve esse lance de eu resolver ficar aqui mais um tempo e me programar, principalmente financeiramente para poder ir, eu tava naquela época aceitando qualquer trabalho que me aparecesse de loteria para eu poder juntar o dinheiro Precisa para poder parafusar ir. esse braço aqui no corpo. Claro. Eu tô falando aqui, mas sabe, a gente já viu... Bom, eu imagino que você deve ter visto muito mais loucuras do que a gente. Mas a gente já viu um aluno que chegou com um espelho parafusado no braço. Já vi muito. Tipo assim, meu Deus do céu. Gente, não tem nada no violino que vai parafusado. Oi? Tampo batido com prego? Ó, o André sabe o que eu tô falando. Caramba, meu Deus. Qual foi o maior absurdo que você já viu? Não, isso daí foi um deles. Eu vi... E olha, o cara era um ótimo marceneiro, viu? Porque ele conseguiu bater todos os pregos em cima do filete ali, ó. Pum! E sem rachar. Sem rachar, e todos pra dentro, assim, porque não dava pra ver pelo lado de fora, né? Aham. Mas eu fui olhar, assim, tinha vários preguinhos. Dono de uma manualidade. assim. Nele inteiro. Eu falei, cara, Esse cara é bom de pontaria, mas de luteria... cara, é bom, hein? Meu amigo. O som devia ser maravilhoso do violino. Aí assim, a proposta que o André tinha lá para trabalhar no Projeto Guri, montar a luteria lá, era assim, estratosfericamente fantástica. Você ia ficar responsável por 300 milhões de instrumentos. Eu ia ter que montar uma equipe para poder trabalhar lá, ensinar outras pessoas, ou então ver se eu conseguia alguns outros profissionais para trabalhar junto comigo, montar uma equipe. E aí, assim, isso daí foi como é que eu posso te dizer? Foi o meu trampolim para poder ir para Cremona. Porque na época eu já tinha tido aula com o Negroni falou que Cremona era muito melhor em termos de aprendizado. Eu falei, bom, é para Cremona que eu quero ir. E aí eu trabalhei no Projeto Guri, mas eu tinha colocado meio que esse projeto na geladeira, porque, assim, eu tinha acabado de me formar em Tatuí. O projeto de ir para Cremona? De ir para Cremona. Colocou na geladeira, ok. Porque eu falei, eu tinha dado uma desanimada, né? Você tava ganhando bem. Tava ganhando bem, tava sossegado e tal. Pô, por que eu vou mexer no time que tá ganhando? Aí chegou uma hora que, assim, era muito instrumento para trabalhar. Para ter uma ideia, eu cheguei a ajustar 11, 12 instrumentos por dia na época, que foi a época pesada de que tava montando muitos polos e eles compraram muitos instrumentos. E pra galera entender, o que é o ajuste? O ajuste é ajustar cavalete, alma, pestana e a alma. Ok. Então você tem 4 coisas que você ajusta no instrumento. Quando ele vem é um instrumento chinês e ele precisa ser tocado por alguma criança, alguém que vai tocar. Você precisa... Cravelhas tem que fazer o que nas cravelhas? Cravelha você tem que dar um jeito de alargar o furo, às vezes apontar, mas geralmente é alargar o furo e conseguir fazer com que ela fique parelhada com as duas paredes, assim. Então na parte final ela... A parte que ela sai da cravelha, ela vai ficar rente à parede. Ok. Então isso aí é bom porque ela pega na parede completa do instrumento e faz o instrumento afinar muito melhor, muito mais tem fácil. que ser meio que um funilzinho levemente. É um cone, e aí esse cone ele tem que ficar justo ali no final. Só que ela vem muito para dentro. Ok. Então assim, ela não pega totalmente e acaba dando muita dificuldade do músico. E o cavalete, o que tem que fazer? O cavalete geralmente ele vem para tirar a espessura, para tirar um pouco de altura, dar uma ajustada na altura. Então, quando o violino vem da loja, ele vem com nada disso? Ele geralmente precisa de ajuste. Tá, ok. A pestana também vem muito alta, o que dificulta, principalmente para criança. A pestana ela tem que estar numa altura correta, porque isso daí desanima qualquer pessoa que está começando a aprender, porque ela acha que dói demais, é muita dificuldade para ela, e isso faz diferença. E a alma, o que tem que fazer? A alma, geralmente, ela nem vem no lugar. A alma, pra quem não sabe... Nossa, a alma às vezes nem vem no violino, né? Às vezes ela vem caída ali. A alma, pra quem não sabe... Bom, pra quem tá vendo no Spotify não vai dar pra ver, mas se você tem um violino e você olhar no lado direito do seu violino, então olhando assim de frente pro violino, você olhar no lado direito do violino,
atrás do pé direito do cavalete vai ter uma madeirinha em pé, lá dentro. É um cilindrinho de madeira de Isso. uns 6 milímetros mais ou menos, que vai bem debaixo do pezinho do cavalete, uns 3 milímetros para trás. Então é o que a gente chama de alma, essa é a alma do violino. Sim. E, cara, a gente vai lançar uma parada, eu quero ver a sua reação honesta sobre essa parada. Porque, assim, de fato, se você tivesse que ver, assim, pestana geralmente vem ok. Só se não for muito ruim, que aí a pestana vem muito alta. Uhum. Mas geralmente ela vem alta, mas vem Sim. aceitável. O que nunca vem aceitável? Assim, 90% das vezes. Nunca vem aceitável é o cavalete. Cara, você deu a resposta que eu precisava pra fazer a minha propaganda. O que não... E a gente não combinou, tá? Na hora, eu ia explicar pro André o que a gente ia lançar. Agora. Eu ia explicar pro André o que a gente ia lançar e a equipe falou, não. Fala na gravação, porque a gente quer ver a reação honesta. A gente aqui também, o que a gente percebe na nossa experiência, no nosso programa de ensino de violino, é que cavalete é batata. Sempre tá uma porcaria. Sempre tá muito alto, muito grosso e assentamento... assim, esquece, entendeu? Vem basicamente com a tora de madeira ali pra você colocar as cordas em cima. Uhum. E eu fiquei pensando, velho... Beleza, a gente tem uma lista de luthier que você, inclusive, ajudou a gente a montar essa lista, né? Que são luthiers espalhados pelo Brasil, que a gente indica para os alunos poderem levar para os luthiers mais próximos. Só que, às vezes, se o cara mora, sei lá, no interior do Rio Grande do Sul, o mais próximo é a 600 quilômetros de distância. Sim. Não Não é um negócio fácil. E aí eu fiquei pensando, velho, como que eu posso... Eu tava no projeto de lançar a loja do violino didático. Loja.violinodidático.com. Não tô brincando, eu não sei. Acho que vai se chamar... Vai tá o link em algum lugar aqui, tá? Nos comentários, provavelmente, ou na descrição. Eu queria lançar a loja do violino didático. E eu queria lançar com um produto inédito, que a maioria das pessoas nunca viu. E eu fiquei pensando, como que eu vou ajudar? Como que é algo que todo mundo precisa, algo que todo estudante precisa, às vezes até professores precisam. Como? E eu juro pra você, eu tava deitado assim, do lado da senhora didática. Tava deitado. Aí eu fiz assim. Cavalete pré-ajustado. Claro, existe algumas coisas que você precisa do instrumento específico para fazer para aquele instrumento específico. Mas existe uma média que é mais ou menos aquela média, aquele padrão, que vai mais ou menos servir bem em qualquer instrumento. E aí encontramos o próximo problema. Então, beleza, a gente já vai com um tamanho, que seria o tamanho mais ou menos padrão, a espessura, que mais ou menos o que é a espessura padrão. Falta o assentamento. Né, para ficar bem, o assentamento aos pezinhos ficarem bem no tampo daquele instrumento e a curva de cada instrumento muda de modelo para modelo, de fábrica para fábrica. Então, como que eu faço isso? Só que eu não sou luthier, né? E aí a nossa equipe aqui, a senhora didática, que também trabalha com loteria, ela pegou e falou, na caixa do cavalete pré-ajustado, a gente vai enviar um pedacinho de lixa para a pessoa colocar em cima do instrumento dela e fazer ela mesma em casa, em 5 minutinhos, ficar o assentamento, não sei o quê. E aí, beleza. Não é o ideal? Não é o ideal. É melhor do que o cavalete que vem no violino? 1 milhão de vezes. E agora eu quero a sua opinião honesta. O que teria que fazer é fazer meio que uma aula de como que daria para a pessoa fazer isso. E você precisaria ter uma coisa que a gente luthier não... Uma aula de como fazer isso o quê? Ajustar o pezinho. Ah, ok. Não, você fica tranquilo que quem comprar o cavalete vai receber o link de um tutorial passo a passo que a sua avó vai conseguir fazer. Se você tiver um carrinho de cavalete, esse cavalete, o ideal seria que você colocasse na mesma caixinha o carrinho. O que é o carrinho? Carrinho é uma ferramenta que, quando você trabalha com instrumento chinês, por exemplo, quando eu trabalhava no Projeto Guri, e eu precisava ajustar um instrumento em 45 minutos, então precisava ser muito rápido. Então era com lixa. Eu não fazia na faquinha e não ficava ali 2 horas ali. No começo eu fiz muito, depois de um tempo eu falei, cara, vai ter que ser rápido. Quando entrou vários polos que eles estavam montando,
e que assim chegou tipo 300 instrumentos para ajustar em questão de 20 dias, aí eu falei, não. E aí esse carrinho facilita a vida. O carrinho ele facilita a vida. E o carrinho, se você precisar, dá para eu desenvolver na impressora 3D. Ok. Vamos ver como vai ser isso. Mas ó, provavelmente quando esse episódio sair, já estará disponível, porque já está em desenvolvimento. Então você pode clicar no link aí, e se tiver disponível você vai poder comprar. E aí a parada, qual é a parada? O cavalete pré-ajustado. Olha só os benefícios. A gente conseguiu um fornecedor que a gente consegue esses cavaletes, bastante cavaletes, num preço interessante. A gente já tem alguns contatos de luthiers que a gente está conversando que vão poder fazer esses ajustes, e aí já vai deixar marcadinho uma mini canaleta onde vão as cordas, no tamanho correto padrão, na espessura correta padrão. Vai ter alguma forma da pessoa poder fazer esse assentamento que a gente ainda está desenvolvendo. Vão ter os tutoriais que ela precisa não só para fazer o assentamento, mas para poder colocar esse cavalete no instrumento, que não é uma física quântica. Então, se você tem problemas de apertar muito, cara, você tá apertando, tá machucando seus dedos, fica aquele buraco, aquela fossa no dedo, clica no link e compra o cavalete, e vai ser muito mais barato do que se você fosse levar no luthier para fazer o ajuste fino. Por quê? Porque lá vai fazer o ajuste fino no seu instrumento. E vai chegar direto aí na sua casa. Por curiosidade, qual é a média de preço de cavalete desses top 30, 40 luthiers? Eu tenho um Entre cavalete, quanto e quanto? Eu tenho um cavalete que eu ajusto para estudante, que eu cobro 260, e tenho o cavalete que é o cavalete top, 550. Vai ser mais barato. Lembrando que os alunos que fazem parte do programa, eles têm um acompanhamento de luthier. Se você tem um problema com o seu instrumento, você entra em contato com a gente. A equipe está falando aqui, ó, os nossos alunos, a do MJO, tem um suporte, que é um suporte desse tipo para poder resolver coisas de ajuste do seu instrumento, te dar dicas, cravelha tá dura, alguma coisa. A gente sempre vai ter um direcionamento, isso para quem é nosso aluno do MJO, que é o nosso programa de ensino de violino. E se você, Jean, eu quero ser aluno, não tem como agora porque não tem vagas abertas, mas a gente tem um curso gratuito para quem quer aprender violino, que o link tá embaixo na descrição. E, pela sua cara, você achou essa ideia muito esquisita, e eu imaginei que você fosse achar. Não, é que tem algumas coisas que tem que ser levado em consideração, então tem que ver a altura. Acho que a hora que você for fazer isso daí, você vai ter que pegar e instruir a pessoa para que ela tenha uma régua que comece no zero, porque tem muita régua de plástico que ela não começa no zero. Ela tem Antes uma do folguinha. zero. Ela tem uma folguinha ali e ela vai começar no zero. Então, você teria que medir essa altura do espelho até o tampo, para você poder ter uma ideia dessa altura aqui. Por isso que a gente vai fazer uma altura média. Não vai ser exatamente, não vai ser exato. Não vai dar para ser exato. Vai ser muito melhor, a ideia é que seja absolutamente melhor do que o cavalete que vem no instrumento. Para ser exato, e aqui a gente não vai enganar ninguém, para ser exato, você precisa levar no luthier. Mas minimizando assim qualquer tipo de problema seria isso. Você pode ter um médio, mas você pode, sei lá, ter tipo 3 tamanhos, porque varia um pouco assim para a pessoa medir. Ela mede em casa. Interessante. E a outra opção também que você poderia colocar... Qual seria a dinâmica aqui? Eu tô construindo isso aqui agora, gente, junto com o professor André. Qual seria a dinâmica? Antes de solicitar o cavalete, de ir lá no site comprar o cavalete, você mede a distância do seu tampo até o espelho, certo? Baseado nisso, vai ter o tamanho de cavalete que você vai lá no site e vai comprar. Sim. Não sei se vai ser isso mesmo, a gente vai ver como vai ser isso. A outra opção que você pode colocar também, a questão do ajuste do pezinho, tem cavalete que o pé é flexível. Como assim? O pé, são 2 pecinhas removíveis. Você pode dar uma pesquisada, depois eu te mando, você coloca no... Quem sabe? Ok. Porque esses 2 pezinhos, o pezinho ele faz isso aqui, porque ele é articulado, ele é pivotado. Ok. Então são 2 pezinhos com 2 bolinhas aqui que você vê. De madeira também? De madeira também. Ok. Isso aí fica mais fácil. E talvez não precise de assentamento? Não, vai precisar. De qualquer jeito vai precisar um pouco do assentamento, mas diminui bem a questão de você... Diminui bem a dificuldade do ajuste. Ok. Tá, vamos estudar isso
E em breve vai estar... Bom, quando esse podcast estiver no ar, provavelmente já vai estar disponível no site aqui. Se não tiver, fique de olho no site. Fique de olho na... Porque esse episódio vai sair de qualquer forma. Se tiver essa parada, vai estar o link aí embaixo, você vai lá e já compra, porque vai... Eu te garanto isso, André. No momento que lançar, vai esgotar. Porque a quantidade de gente que toca com uma tora de madeira aqui e se mata para poder aportar a corda é incrível. E isso atrasa muito o desenvolvimento da pessoa. Então, mesmo que ela não tenha um cavalete que é perfeito para o instrumento dela, só de ter um cavalete que tá de um tamanho honesto para ela conseguir tocar, meu amigo, já vai te ajudar muito. Mas esse produto é só para alunos do seu programa? Não, qualquer pessoa pode comprar, é só acessar e comprar. Só acessar e comprar e vai ser entregue na sua casa, com a máxima eficácia do Mercado Envios. Muito bem. Então, beleza. Você ia lá e tinha que fazer esses ajustes lá no projeto social, 300 instrumentos de uma vez. 300 instrumentos no... Aí você falou, nossa, agora eu tô aqui, ó, tô queimando dinheiro, tô indo pra Campos do Jordão todas as férias, não vou mais pra Cremona, tá maluco? Vou ir lá pra virar estudante de novo? Então, o sonho continuava, só que qual era a questão? A questão é que eu precisava de algum gatilho, né? Uhum. E aí eu resolvi dar um pulo lá em Cremona, fazer um curso. Desses de férias? Desses de férias para ver, né? Ver como é que era a cidade, ver se eu ia gostar também, porque uma coisa é você planejar tudo em cima de uma coisa que você não conhece. E aí, efetivamente, eu fui. Cheguei lá, eu fiz curso com um dos professores assim que me acompanhou durante muito tempo, que foi o Hélio Severnini. O cara é muito bom, o cara ganhou já concurso ele ganhou o Prêmio Sacconi, que é uma menção que tem na Triennale. Assim, é o famoso... É um que ganharia a Triennale, mas eles resolveram botar algumas outras pessoas e deram um prêmio falando, você merece... Isso você existe na música? Como assim? Existem cartas marcadas? Você é um cara que merecia esse prêmio aqui, mas ele tá te dando esse outro aqui. Tá? Mas ele é um cara muito bom assim de trabalho, e aí eu fiz um estágio com ele lá. E aí nesse estágio que eu fiz, que foi em 2010, quando eu fiz o estágio com ele, aí ele falou, tá, por que você não... Ele viu que eu trabalhava bem, trabalhava rápido, ele falou, tá, por que você não faz a escola? Vai lá, faz a prova para a escola, se você passar, você vem morar na Itália e tal, você trabalha aqui junto comigo e tal. Eu gostei, falei, legal, né? Já consegui um trabalho. Aí eu cheguei lá na escola, conversei com o Negroni, mas já fechou as inscrições. Eu falei, eu queria fazer a inscrição, queria fazer a prova. Ele falou, a prova é daqui a um mês. Aí ele olhou, não, vem cá. Me levou até na secretaria, falou pra secretária, escuta, abre uma vaga aqui pra ele agora fazer a inscrição. bem o jeito italiano de ser. Aí a Federica falou, não, mas não posso. Não, mas você pode sim, porque eu tô mandando. Vai. Caramba! Foi lá, abriu a vaga, aí eu fiz a inscrição. E você voltou um mês depois para fazer a prova? Só que esse um mês, ele me deu uma apostila deste tamanho para estudar a tecnologia da madeira, me deu muita coisa que eu não manjava, que eu não sabia. Aí eu peguei um violino para começar também a estudar, porque a prova para luteria, quem tiver vontade de estudar em Cremona, que eu incentivo e eu acho que é muito importante, quem quiser estudar e ir atrás do seu sonho, a prova lá é uma semana. Então, nessa prova, você tem uma prova teórica, que eles vão perguntar para você a respeito de tecnologia da madeira, vão perguntar algumas noções de música, vão perguntar... Você tem prova de desenho também para você... Eles te dão uma forma e você tem que desenhar onde vai a F do violino, só que, obviamente, com precisão, né? Então, você desenha um pedaço do tampo lá de acordo com a forma, desenha onde vai a F, desenha a F do violino. E aí você tem a parte de laboratório, parte prática, que eles te dão um espelho para fazer. E aí você tem, sei lá, acho que foi duas manhãs, eu não lembro, ou foi uma manhã. Mas tinha que fazer um espelho, que é um trabalho que hoje em dia você faz... Por exemplo, é um trabalho que eu faço em 1h30, 2. Mas lá na escola você tinha todo esse dia para fazer. Fazer espelho não é o espelho de você se olhar. O espelho é esse aqui, ó. Esse de madeira preta aqui, que é o ébano. Exatamente. E aí tinha a prova também de violino. Você tocar violino, tocar alguma coisa lá para eles.
Tinha a prova de proeficiência em italiano, você fazer uma conversação, e além da prova... Então, para construir o instrumento, você precisa demonstrar tocar minimamente esse instrumento. Lá sim. Caramba. Tatuí não. Tatuí Ok. não precisava. E aí foi muito legal, porque aí eu fiz a prova e passei. E na prática da profissão da luteria, o que tocar o instrumento, conhecer o ato de tocar pelo menos o instrumento, ajuda na construção ou nos ajustes? Eu tenho muitos amigos meus que não tiram uma nota no violino. Uhum. Mas... E são muito bons. Uhum. São bons, assim, nível muito alto. Uhum. Mas eu acho que dá uma ajuda muito grande você saber o que você está fazendo. Você saber o porquê daquilo, você saber a espessura de braço, principalmente. Porque eu, por exemplo, eu estudei um pouco violino, então eu pego o violino e eu sei se o braço está muito grosso. Uhum. Então, eu não preciso ir com um paquímetro lá para saber. Na hora que você põe no... Você pega Eu o instrumento... pego e falo, nossa, esse braço está muito grosso. Aí eu vou olhar, ver se é espelho, ou ver se é o próprio braço mesmo, ver se as medidas estão corretas, se os desenhos que a gente usa para fazer o braço estão dentro da medida. Então, é importante você saber tocar assim. Não é uma coisa de se jogar fora. Ok. Vai ajudar. Ajuda. E ajuda muito. Até porque para você saber quando fugir da regra, né? Exatamente. Porque, beleza, tá nas medidas, tudo não sei o quê, mas tá suando mal. Se puxar o cavalete 1 milímetro a mais do que é a regra, às vezes vai... O cavalete não, desculpa. A alma 1 milímetro mais do que é a regra, talvez ajude. O instrumento, o violino, viola e violoncelo, são bem orgânicos, assim. Então, você ir na regra... Você tem o básico de regra, mas não significa que aquilo ali tem que ser aquilo exatamente. Porque você está lidando com uma coisa orgânica, você não está lidando com aço, que todas as moléculas são iguais. Uhum. Então, se você fizer 5 violinos com madeiras da mesma árvore, da mesma seção do tronco, você vai ter 5 violinos diferentes. Pode estar muito próximo, mas você vai ter 5 violinos diferentes. E por diferentes, você diz que soam diferentes. Soam diferentes. E que se comportam diferentes. Se comportam diferente. Então, por essa questão de comportamento do instrumento... Você precisa relevar, você precisa achar o ponto onde vai a alma, o melhor ponto para você colocar a alma. E aí é o estado da arte, né? Quando você usa as regras e não as regras te usam. Sim. Tipo, a regra é essa, então eu tenho que ser assim. Não, eu manipulo as regras aqui. Então, exatamente. Mas para isso tem que conhecer as regras. Eu sou um cara que manipula bem essa. A regra, mas... E assim, eu não descarto nada. Eu escuto muitas opiniões. Hoje eu trabalho com o Aruan, que é músico. Ele tá trabalhando comigo lá, tá aprendendo comigo. E... Um hiperviolinista, na verdade. Um hiperviolinista, toca muito bem. E de vez em quando ele chega com umas ideias meio fora da curva. Hiperviolinista, hipercompositor, arranjador. E agora luthier também. O cara é uma máquina. Não tem nada que você bota na mão dele que ele faça mal feito. É impressionante. E aí, assim... Ele dá umas ideias que aí eu olho... na hora, inicialmente, eu penso, não. Eu falo... Pô, mas você é um gênio, hein, cara? Pô, sensacional. Então, eu acho que, assim... você sempre tem coisas a inventar. Ideias que nem sempre estão na regra. Uhum. Então, a regra, ela é até a hora que ela é quebrada. Alguém fez essas regras. Sim. Elas não surgiram assim. Faça sempre assim. Não, alguém fez essas regras e alguém também pode fazer outras. Exatamente. Exatamente. Então eu sempre acho que dá para melhorar. Eu olho o violino, por exemplo, como um carro de corrida e eu sou o mecânico do Ayrton Senna, Nossa, entendeu? tem um vídeo maravilhoso sobre isso que você tá falando de carro de corrida e regras. Que é um vídeo que é um comparativo de quanto tempo demora para trocar os pneus hoje em dia e há pouco tempo atrás. 1980. Exato. 1990. Na época do Senna, por exemplo, demorava 12 segundos, 10 segundos. Cara, procurem esse vídeo na internet. Eu não sei como que as pessoas vão achar hoje isso. Hoje é 1,87. Tempo de troca de pneu de carro de corrida. Sei lá, deve aparecer aí no YouTube. Mas é assim, impressionante. Esse vídeo que eu vi é menos do que 1 segundo e 87, cara. Porque é impressionante. Uma equipe inteira, vem uma galera assim, pronto, acabou. Trocou, o carro já foi embora. Cara, é um negócio assim... na hora que eu vi, eu falei, não é possível.
E não tem... Na época, teve prova que eu vi o Senna perder a prova porque ele optou ir com o pneu de chuva até o final. Porque não tinha tempo. Porque pra ele falou, trocar. cara, esses segundos aqui eu não vou conseguir chegar. E aí ele... E aí você vê, existia uma regra, um processo de como se trocava os pneus que demorava 12 segundos, sei lá. Ou demorava mais do que precisaria durar. Isso foi se aprimorando, e hoje, dependendo da corrida, talvez não dure... Talvez, eu estou falando talvez porque eu não sou um grande entendedor de corrida. Talvez não dure 1 ou 2 segundos. É muito rápido. Não só isso, você pega no início do século passado, quanto que a galera conseguia pular com vara? Porque existia uma regra de como se pulava. Antigamente se pulava com as pernas primeiro. E aí até que um cara, uma mina, pegou e olhou assim e falou, não, e se eu passar a cabeça primeiro e jogar as pernas pra cima? E aí, pô, você pula talvez mais que o dobro da altura que era naquela época. Sim. Então, com vara não, desculpa, esse é o salto normal. Então, assim, as regras existem até alguém vir e falar, peraí, isso não faz sentido. Se fizer assim é melhor. Uhum. E aí a gente vai aprendendo, vai evoluindo, né? Eu acho que sempre tem as melhoras, né? Uhum. Mas aí só voltando um pouco a parte que você falou de Cremona. Eu resolvi ir para Cremona exatamente por conta de Cremona ser a meca mesmo da luteria. É a cidade de alguém muito famoso. É a cidade que nasceu, viveu e trabalhou, Antônio Stradivari, a família Amati. Eu tenho um Stradivarius da minha tia lá no guarda-roupa. Eu tenho, é super antigo, tá na minha família há muito tempo. Por que você tá dando risada? Não entendi. Porque, olha, a Mega Sena tá em 65 milhões. Eu acho mais fácil você ganhar na Mega Sena. É que assim, Quanto custa um Strad? Um Strad é um violino, não é um violino que está escrito dentro que é Stradivarius. Um Stradivarius é um violino feito por Antônio Stradivarius. Stradivari, você tem uma quantidade de instrumentos. E aí o que acontece? Eu sempre digo para os meus clientes, quem me pergunta se é um Stradivari, eu já falo logo pelo telefone, você pode trazer, mas a etiqueta é assim? É assado? Tá impressa com impressora? Você dá uma olhada, tem um Made in Germany aí dentro? Made in China? Cópia by... sei lá. Porque assim, é basicamente você ganhar na Mega Sena. Mas sabe que você tem um instrumento desse em casa. Eu fui numa loja em Cotia... Eu falo o nome da loja? Não, né? Não. A equipe falou pra eu não falar o nome da loja. Cheguei na loja em Cotia. Cara, faz uns 15 anos isso, talvez. Uns 12 anos. Cheguei na loja, uma loja de música normal, dessas assim, que você tem um saxofone pendurado lá, tipo carne. E aí, entrei na loja pra comprar alguns jogos de corda pra alunos. Uhum. Eu fui comprar, tipo, 3 jogos de cordas e 10 cordas mis. Porque corda mi, né, normalmente estoura mais. E aí o cara falou, nossa, você é violinista? Eu falei, sim, sou violinista. Porque a gente tem um Stradivarius aqui. Aí eu olhei pra ele, nossa, que legal, mas muito provavelmente não é um Stradivarius. Aí o cara, não, é sim, é um Stradivarius, você quer ver? Aí o cara, eu posso ver, não tem problema, mas não é um Stradivarius. Aí o cara traz aquele case tudo antigo, né, de madeira, assim, aquele violino nitidamente de uma oficina ruim, do início do século passado, e a etiqueta dentro escrita com impressora, Stradivarius 1920 não sei o que. Aí eu olhei, na hora que eu olhei a etiqueta eu falei, nós temos um problema aqui. Esse violino só foi feito por Stradivarius, se a etiqueta for real, só foi feito por Stradivarius se ele viveu uns 300 anos. Porque nessa época ele já tinha morrido faz um tempo. E quanto que tá esse violino? É R$3.500. Pois é, porque não é um Stradivarius. Porque se fosse... Cara, um Stradivarius barato, e aí você me corrija se eu tiver errado, um Strad barato, você vai pagar 400, 500 mil euros. Não, são 10 milhões de... Não, um barato, não os tops. Não. 10 milhões? 10 milhões de euros. Caramba, ok. 10, 15, depende do leilão, né? Porque o que acontece? Stradivari, todos os Stradivari foram construídos por Antônio Stradivari e os 2 filhos. Uhum. Mais o Francesco, porque o Omobomo ele gostava de
João Farra gostou de ir para Nápoles, era o que não gostava muito de trabalhar. Então, todos esses instrumentos eles foram construídos no período da vida do Stradivari, que foi de 1644 até 1737, 1700, Alguma coisa assim. E todos os instrumentos que são bons, eles desembocam em algum bom violinista ou em algum luthier. Porque, por exemplo, hoje, se você tiver um Stradivari, você vai e leva na congregação. Aí você tá tocando ali na igreja, aí o teu companheiro de lado vai falar, nossa, que instrumento que é esse aí? Ele fala, pô, esse instrumento é um instrumento bom, deve valer muito dinheiro. Aí você vai atrás de quem? Você vai atrás de algum outro violinista que toca melhor para pegar uma segunda opinião, então atrás de um luthier. Então, dificilmente um Stradivari seria encontrado hoje por conta disso. Porque desde 1737... tem acontecido esse efeito e ele vai indo parar na mão ou de bancos, ou de museus, ou de bons violinistas. Ou de bons violinistas. E são poucos os violinistas que têm Stradivari. Por exemplo, o André Rieu é um. Tem a Anne-Sophie Mutters, que se eu não me engano ela tem um. David Garrett. Gelol, tá? Pro cotovelo você usa Gelol. Gelol que passa a dor de cotovelo. O Yo-Yo Ma tem um cello também, Strade. Então, assim, são poucos os instrumentistas que têm um instrumento Stradivari, porque uma que, pelo valor, é praticamente impossível um músico comprar um instrumento conseguir desse. comprar, exatamente. Então, normalmente, os Strades que tem, aí o André vai me desmentir se eu estiver mentindo, a grande parte pertence ou a bancos ou são investimentos de famílias muito ricas. Sim. Ou a museus também, governos, etc. Então, o governo da China tem sei lá quantos Strades, por exemplo. Mas o que os bancos fazem? Os bancos ou algumas famílias bem de grana fazem? Compram esses Strades, deixa esse Strade na mão de um grande violinista, para ele continuar sendo... primeiro. Bota no seguro, põe na mão de um grande violinista. Isso faz... o fato do violino estar sendo usado pelo grande violinista aumenta já o valor percebido do instrumento. E o instrumento está sendo tocado o tempo todo, está sendo visto o tempo todo. Inclusive, o professor Carmelo de Los Santos acabou de solar o concerto de Paganini com um dos Strades que era do Paganini. E é um violino que é de uma família que tem um pouco de dinheiro. São os Rockefeller da vida. Então, e não só isso, quando ele não está usando Strade, ele tá usando um vilhão. Nossa, que ruim, né? Vida chata. Que vida ruim, né? Esse vilhão teve na sala da minha casa. Eu fui ficar sabendo só de manhã. Também já esteve algumas vezes aqui na sala da minha casa. Mas geralmente quem tem é gente que tem muito dinheiro mesmo. Por exemplo, uma vez a gente foi visitar um dono de cartório da região de San Donato, perto de Veneza, que ele era dono de todos os cartórios ali. Então era um cara que tinha muito dinheiro. E ele tinha 4 Stradivari no cofre. Obviamente a gente pôde ver um por vez, porque ele não podia tirar mais de um do cofre por vez. E assim, nessa manhã a gente viu 4 Stradivaris na mão. Assim. Que da hora. É maravilhoso, é fantástico o trabalho. Acho que até hoje eu devo ter pego uns 10 Strade na mão. Que da hora. Tem esses 4, tem mais um de um brasileiro que eu não posso falar o nome. Mas que nós sabemos quem é. Eu não posso falar porque questão tá de tudo segurança. bem, sim. Tem uma viola que veio com Tamestite aqui. Teve um também que eu peguei em Cremona. Acho que são esses aí. Eu peguei, acho que em um Strade apenas, que é esse que o Carmelo tá usando agora. Peguei em 2 Guarnerius. O meu violino favorito de todos é um cara que a maioria das pessoas nem conhece, só o Tchê que conhece, que é um Ruggieri. Que violino maravilhoso, cara. E não é o pai que é o famoso, acho que é o filho, ou o tio, sei lá. Tipo, é um outro Ruggieri que não é o principal. Que eu toquei no violino e fiquei assim, velho... E o violino custava, claro, é um violino barato, $250 mil. Toquei alguns Gallianos, acho que uns 4 Gallianos já na minha vida, e um Amati, o pai de todos. Quem foi o Amati? Não me engano, acho que é Girolamo Amati. É o Andrea. Andrea Amati. Andrea Amati.
O André, seu xará. Cara, então você foi lá pra Cremona e hoje em dia, qual é a sua próxima meta? O que você quer fazer além de dominar o mundo da loteria? Então, eu voltei para o Brasil. Eu gosto muito de trabalhar aqui. Você voltou pro Brasil em que ano? Eu voltei em 2014. Ok. 2014, aí, assim, trabalhei muito com restauro inicialmente, com restauro e ajuste. Hoje em dia eu estou trabalhando muito mais com construção de instrumento novo. Uhum. Tem violino do André em todas as principais orquestras do país. Isso é muito bom. Fiz um projeto também junto com a Sala São Paulo, que foi construir um instrumento lá dentro. Cara, você provavelmente pro mainstream, para as pessoas normais que não são músicos, é o luthier mais famoso do Brasil. Eu acho Teve matéria no Fantástico. Não, Fantástico não. Eu tive foi na Record, teve uma reportagem de 8 minutos e meio, 9 minutos. 8 minutos. Mas teve uma na Globo também. Teve. Na Globo teve no Antena Paulista, foi uma que foi rápida, que inclusive eu estava dentro da Sala São Paulo construindo instrumento. Aí depois teve com o Bergamini, teve 2 vezes que ele teve no meu ateliê. Teve uma no SBT também que foi com o Mesquita lá. Otávio Mesquita. Otávio Mesquita. E aí foram essas. E claro, teve a melhor matéria de todas, que foi com o Manual do Mundo. Pô, isso foi muito legal, cara. Porque eu tava tremendo igual vara verde, assim, né? Porque... Nossa, que doido, né? Não, apareceu na Globo, apareceu no SBT, na Record. Mas o Manual do Mundo eu tava tremendo. O tanto que a internet virou um negócio muito mais legal, na verdade. Porque assim, o legal do vídeo é que eles queriam... Ele falou assim, a gente queria pegar um vídeo de você construindo o instrumento inteiro. Só que assim, não dá pra você fazer isso num dia, né? Eu pensei assim, como é que eu vou pegar partes do instrumento e explicar mais ou menos como é que é feito e tal? Uhum. E aí, só que eu tenho vários instrumentos em fases diferentes. E aí deu pra gente fazer, deu pra explicar direitinho. Mas os caras estavam muito tranquilos, eles fazem isso com Procurem maestria. depois, Manual do Mundo Violino, vai aparecer com certeza. E aí foi muito legal, porque em um dia eles conseguiram gravar tudo. E ficou muito legal o vídeo. Ficou muito legal. E o Iberê é uma figura, uma figuraça. Eu tive a oportunidade de vê-lo em alguns eventos. Iberê, a equipe. Quando ele lançou, acho que o primeiro livro dele, eu tava lá no aquela livraria grande que tem ali no Conjunto Nacional, como que é o nome? Livraria na Cultura? Livraria Cultura. Tava lá na livraria, assim, de boa, eu só tava lá. E aí, do nada, eu tô vendo ele e a Mari, eu acho que é a esposa dele, empacotando as coisas. Pra ir embora já, não tinha mais ninguém na fila pra tirar foto com coisa. Aí eu... Iberê, posso tirar uma foto? Não sei o quê. Aí tirei uma foto com o Iberê. Se sair corte disso, no podcast não vai ter essa foto, porque a gente não edita nada aqui. Mas na hora que tiver saindo corte disso, o editor vai colocar essa foto aqui embaixo, eu com o Iberê. Eu com os cachinhos, sem barba, enfim. Isso faz tempo. Muito bem. André, como a galera te acha nas redes sociais, quem quiser te seguir? Olha, tem o YouTube, que eu não trabalhei muito no YouTube. Assim, tem poucos vídeos no YouTube. Tem o Instagram. Instagram eu uso muito, que ele acaba sendo uma ferramenta. E como que a galera te acha lá? André.amaral.luthier. André.amaral.luthier. Luthier com TH, né? Aí tem no Facebook também, mas assim, o principal hoje pra mim é o Instagram. Tá. Então se você procurar por André Amaral Luthier em qualquer rede, você provavelmente vai achar o André. E agora temos perguntas importantes que eu sempre esqueço quais são. A primeira pergunta é... qual é você... Quando você ficou sabendo da existência do violino didático, qual foi a sua primeira impressão do que era honesta? Cara, a minha primeira impressão, assim, quando eu fiquei sabendo, eu falei assim, cara, isso vai alcançar muita gente. Sério mesmo? Sério. Caramba. Eu achava... Na minha cabeça... Quando eu comecei o violino didático, ficava todo mundo assim, ai meu Deus, lá vai mais um falar de violino na internet. Não, eu pensei, falei, cara, isso vai alcançar muita gente, porque o que acontece? Na luteria, eu percebo que no Brasil inteiro, tem lugares que não tem lugares que são, tipo assim, você tem uma região muito grande, por exemplo, Amazonas. Cara, você não tem ninguém ali, você pega no Nordeste, lá também tem uma boa parte que não tem ninguém.
E aí, como é que essas pessoas vão conseguir resolver os problemas delas sozinhas? Sem ter um luthier na região, precisando viajar, com pouco dinheiro. Uhum. Então, assim, e eu pensei nisso muito no lance de como aprender o instrumento. Eu falei, pô, isso é muito inovador, porque a pessoa lá longe, ela não vai precisar se deslocar, porque eu fui estudante de violino e eu tinha que me deslocar de Piquete, por exemplo, para Taubaté. Quanto tempo de viagem é de Piquete a Taubaté? De Piquete a Lorena é meia hora e 40 minutos. E de Lorena a Taubaté são umas 2 horas, mais ou menos. Caramba, nem todo mundo pode investir Então, 5 horas de locomoção ida e volta, né? Isso aí era 2 vezes por semana. Era ida e volta todos os dias. E aí você começa a pegar as manhas, né? Pegar o ônibus de faculdade, que é o horário da faculdade que o pessoal sai. Mas assim, eu pensei, pô, a pessoa ter isso aí na casa dela, ela ter condição de entrar, isso é fantástico. Porque é a mesma ideia que o pessoal tem de instrumento chinês. O instrumento chinês, ele é o que a pessoa precisa para ela conseguir chegar a ter um instrumento bom. Exatamente. Ela não vai conseguir ter... E hoje em dia, inclusive, dá para você conseguir violino bom chinês. Exato. Então, tudo tem a tua função. E você ter a condição de começar por algum lugar, isso é fantástico. E isso aí ser aula, que a pessoa consegue assistir e ver aquilo ali. Tem muita gente que consegue, que não tem essa dificuldade. Você vendo, você consegue aprender. E eu acho que a função é mais ou menos a mesma. Depois de um tempo, a hora que o aluno tivesse desenvolvido, ele precisa ver se é aquilo ali mesmo que ele quer. Depois de um tempo, quando ele tiver desenvolvido, tiver aprendido, ele vai atrás de um outro professor que vai dar aula presencial. Ou online, mas no outro nível. Mas em outro nível. Então, eu achei... Essa foi a minha impressão que eu tive. Muito bom. E quem que você tem o contato aí no seu WhatsApp? Alguém que você conversa diariamente ou com alguma frequência que você acha que seria super interessante ter aqui nesse podcast? Converso diariamente? Não necessariamente diariamente, mas com alguma frequência, um amigo, amiga. Músico ou luthier? Tanto faz. O que você acha que seria legal nesse podcast? Tá, um seria o André Sanches. André Sanches. Já mandamos o convite? Falta só ele responder. Então seria um prazer ter o senhor aqui, professor André Sanches. A nossa equipe vai entrar em contato para tentar ver se há o interesse da parte dele. Muito obrigado, André. Foi um prazer inenarrável. Se você quer aprender violino do zero, o primeiro passo que você precisa é se cadastrar no curso gratuito que está aqui embaixo. Se você já toca, se você é violinista, se você é professor, quer ser um professor ainda melhor ou quer aprender a dar aula, também tem um link aqui abaixo. Foi um prazer inenarrável estar aqui com vocês. Avalie a gente no Spotify, deixa um comentário aqui abaixo. Qual convidado você quer ver aqui? Um abração e até mais. Tchau. Um abraço.